dependência e a questão também, além da dependência financeira, é bom falar da dependência emocional que existe também, pastor. A pessoa está tão ligada àquela pessoa que parece que aquilo ali para ela é tudo. Mesmo que o tudo signifique dor, entendeu? Né? Parece estranho a gente entender como assim ela se submeter à dor. Principalmente para nós que já sabemos que a gente não deve submeter aquilo que nos fere. O amor é feito para acrescentar. Um relacionamento, como a gente já falou nos outros podcasts, né, sobre Sim. relacionamento, é construção. Não é anulação do outro. A gente não pode transformar o outro naquilo que eu espero que ele seja. A gente tem que entender que o outro é diferente e dentro dessas diferenças a gente acrescentar para a gente aquilo, né? E é o que é necessário hoje, pastor, mais que tudo, é a gente trazer uma nova realidade emocional para os meninos que estão crescendo, né? Isso tem que vir da criação. Por mais que a gente faça leis, se a gente não mudar a cultura de um país que, querendo ou não, ainda é machista de uma certa forma, a gente talvez tenha uma voz, né? A possibilidade de eu estar aqui falando é uma voz. A gente ganhou esse. Isso, que bênção, né? Né? A gente tem Isso. essa liberdade, né? Isso Privilégio, né? Sim, a gente tem que agradecer pelo privilégio da gente poder ser ouvida hoje, de terem criado leis. Mas é necessário um trabalho também dentro das próprias lares. Isso. Né? As leis existem, mas na criação dos filhos, de ensinar para as nossas crianças que existem frustrações, que existe o não, que existe o carinho e que não é possível ter nada através da violência. A violência não gera nada, a violência só destrói. Verdade. Né? E a violência não começa só no ato físico, começa no ato da palavra. Começa nos impedimentos, começa tirando acima de tudo aquilo que é seu e eu não aceito. A gente precisa aceitar o outro no sim e no não. A gente precisa respeitar o outro dentro das suas diferenças. A gente não sabe lidar com as diferenças. E talvez a diferença maior de um homem para uma mulher é o próprio sexo dentre eles, no sentido, né, que eu sou homem, eu sou mulher, e por eu ser homem, eu sou mais que você. Isso. E acho que essas diferenças precisam trazer equiparação, que tragam paz para as famílias. Um lar onde seja bom você voltar para casa e estar em casa. Eu acredito que o lar, ele deve ser um pedacinho do céu. Sim. Porque, infelizmente, existem pessoas, que eu já ouvi de pessoas, que quando sai do trabalho e diz assim, eu tenho que voltar para casa. Uhum. Porque sabe que lá vai se deparar com uma situação difícil, não é? Complicada, desajustada. E aí muitos até não querem nem ir para casa. Eu já escutei pessoas falar a respeito disso e eu fiquei pensando, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Porque o nosso lar é aquele cantinho nosso, onde a gente senta com nossos filhos, a gente senta no sofá ali, o filho vem, senta do nosso lado, deita conosco, nossa esposa. O lar deveria ser um lugar seguro, né? Onde a presença de Deus ela deve ser constante, Sim. onde a paz deve reinar, onde o perdão deve reinar. Precisamos entender, como você agora há pouco falou, sobre essa questão das diferenças. Entender que nós somos diferentes, respeitar a diferença um do outro. Existe, cada pessoa tem o seu temperamento, é por isso que nós precisamos observar muito bem antes de casar com alguém. Sim. Antes de escolher um parceiro, precisa se observar muito bem, porque você está colocando em cache a sua história, né? Em cache a sua vida, a sua paz. Então, saiba escolher, ore ao Senhor, peça direcionamento ao Senhor, você que é solteiro. Observe bem este jovem, observe bem esta jovem, né, o temperamento dela. Em um momento de aflição, em um momento de pressão, como essa pessoa se comporta no momento de pressão, qual a reação dela, se ela altera a voz, se é uma pessoa alterada. É preciso ter muito cuidado. E como ela trata a mesma família, né, pastor? Porque eu sempre tive essa visão, desde pequena, né? Que alguém me falou,
quando você for arrumar uma pessoa, veja como ele trata a mãe dele. Eu tinha isso muito, parece uma coisa simples, né? Mas se você já vê um sinal que a pessoa, seu companheiro, ou até a menina também, a família, não consegue tratar bem a sua mãe, como Sua você genitora. vai seguir com a ideia de que essa pessoa vai respeitar você? Porque a gente está falando do feminino. Ela não trata bem, ou ele não trata bem, o feminino. Então, os sinais estão, mas acontece que quando a gente busca um relacionamento, a gente vai ter que perceber quem ele é por completo. A gente não pode entregar a nossa vida, porque se a gente fala de casamento, aos olhos bíblicos, é a junção de uma só carne. Isso. Até a separação, e a gente não casa para separar, né, pastor? Isso. A gente casa para eternidade, para Exatamente. até terminar tudo. E aí, quando a gente há uma junção, toda separação também causa dores. Por mais que às vezes seja necessário. Toda. Né? Toda. Não existe aquela questão de se não der certo, a gente Não. separa facilmente. Não funciona assim. Não funciona. Quem casa com esse pensamento assim, dizendo, não, Vamos eu vou tentar. casar, vamos tentar, vamos casar. Se der certo, amém. Se não der, não. Não é assim que a coisa funciona, né? Porque a partir do momento que você se casa com uma pessoa que você se desliga, alguma coisa ficou, Sim. né? Ficou alguma coisa lá, ficou alguma coisa com você. Então, não é assim. Infelizmente, essas pessoas estão entrando num casamento dessa forma, e isso eu considero que a pessoa já casou divorciado. Uma pessoa que casa para ver se vai dar certo, ela já casou divorciada. Ela já está sabendo que vai se separar, né? Já está profetizando a quebra da aliança. Quando, na verdade, nós temos que entender, né? Nós temos daqui a pouco já encerrando, e esse assunto que nós trouxemos hoje é um despertamento, né? Eu sei que talvez você esteja vivendo esse relacionamento aí conturbado, você está vivendo um cárcere privado emocional, você não tem voz dentro do seu lar. Como foi falado pela psicóloga Gisele aqui, muitas perderam a voz, não fala nada, não dá nenhuma opinião para que essa opinião sua não venha gerar uma discussão dentro de casa. Então você se cala, você tem suportado muita coisa calada, você suporta a traição, você suporta as palavras negativas, depressiva, né? Que começa a depreciar você, que diminui você como mulher, a sua capacidade, porque existe o feminicídio físico, mas existe feminicídio moral e espiritual, onde o seu caráter é depreciado, né? É colocado para baixo, a sua personalidade, a pessoa humana que você ela é desconfigurada, né? Por essa pessoa que você ama, que você tem essa dependência emocional, porque isso chama-se dependência emocional, né? Quando você ama alguém que lhe maltrata, que lhe fere, que lhe machuca, que deprecia você, isso chama-se dependência emocional. Isso é uma prisão, é um cárcere emocional que você acabou entrando, e talvez você não percebeu que estava entrando nesse cárcere, mas nós estamos aqui para dizer para você a solução para você, a esperança para você. Busque em Deus, busque em Cristo, se fortaleça, se revista, entenda que você é especial, entenda que Deus, ele te vê com outros olhos, porque muitas das vezes a gente fica focado apenas no que aquela pessoa, a gente coloca uma pessoa num nível tão grande, num patamar tão grande, que o que aquela pessoa disser ao nosso respeito é como se fosse uma determinação divina. Se aquela pessoa disser que você não vale nada, aí você aceita aquilo ali e você vive como se você não valesse nada, não tivesse nenhum valor. E a questão toda é do amor próprio, né, pastor? E a Bíblia Perfeito. é muito clara. E eu gosto muito do versículo que diz que primeiro a gente ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo processo é amar a nós mesmos. Isso. Quanto mais nós nos amarmos e termos o amor próprio e a autoestima, mais a gente vai identificar o amor real do outro.
sabe? Muitas das mulheres, elas estão se relacionamento por carência. Eu sempre falo, não esteja por carência com o outro, sabe? Você precisa ter no outro aquele que te completa, mas você já está inteira. Né? E aí o que acontece muitas das vezes é que se o outro me ama, eu me amo. Se ele não me ama, eu não me amo. Como se fosse primeiro o amor do outro. Isso. E primeiro é o nosso amor próprio. Isso, E isso é perfeito. bem certo ao dizer, ame o próximo como a ti mesmo. É como se Deus estivesse Isso. falando. O padrão de amor que você tem por você é o Isso. padrão que você vai usar para com o Para o próximo. outro. E o que acontece? Quando a gente se ama pouco, qualquer coisa que chega é muito. Isso. E esse que é o Verdade. maior problema, E vive talvez. de migalhas, né? Migalhas de carinho, Qualquer coisa migalhas que de ele faça é atenção. como se fosse um muito. E ele está Isso. realmente oferecendo algo que a gente vai ouvir falar que é perder. Você está se perdendo. Isso. E para aqueles que já estão passando por isso, pastor, eu acho muito importante nesse momento falar que é necessário pedir ajuda, sim. Isso. A gente tem canais hoje aqui em Alagoas, em Maceió, Rave, temos no próprio Hospital da Mulher tem uma área de lá só para mulheres. Se você chegar tendo algum tipo de violência doméstica, pode chegar completamente. E eu queria só tocar num assunto que muitas das vezes existe aquela palavra, em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. E eu queria só terminar falando sobre isso. Fica à vontade. Que toda vez que a gente tenta se envolver, olha, eles vão ficar depois bem e você vai ficar mal com eles. E, na verdade, a gente tem que se envolver não no relacionamento dele, mas na violência que existe ali. Quando existe atos de violência, a gente precisa denunciar, né? Porque, às vezes, a mulher já perdeu a voz, como a gente está falando desde o início. Isso. Se não for a sua voz falando sobre a questão, ela vai ser, na verdade, pouco a pouco. Se não é o feminicídio no ato cruel, desumano de tirar a vida, é o morta por dentro. Da alma. Às vezes você não precisa morrer no sentido Físico, né? físico, mas você já... A depressão é a própria perda de sentido da vida. Eu não sei por que eu tô vivo. Você vai definhando, vai se entregando e vai considerando que aquilo que você recebe por tanta culpa que você carrega, que você colocou na sua cabeça, nada mais é do que resultado das suas próprias escolhas. Isso. E você que sabe que tem uma amiga, um parente, um vizinho, sabe, seja essa voz como o seu ato de proteção, dizendo para aquela mulher que a vida dela importa. Porque Isso. geralmente ela acha que, tipo assim, o que for acontecer, vai acontecer. Então, se você conhece alguém que perdeu a confiança, que você sabe que está sofrendo maus tratos, acredite, isso pode virar algo muito mais sério. Isso. E é isso que eu deixo aqui no final, pastor, a minha ideia, né? Amém. Você não precisa ser vítima para ser a solução. E se você é a vítima, há a saída, há a ajuda e há a vida além do medo. Isso. Existe uma saída, existe uma solução, né? Como a nossa irmã Gisele falou, você tem como procurar ajuda, né? Existem pessoas que são preparadas para poder dar direcionamento. Procure ajuda. Não morra só, não fique só. Entenda, independente do vale que você se encontra, da vida que você está levando, né? Do cárcere que você se encontra, a solução sim. Existem pessoas preparadas que são capacitadas para isso, para orientar, para te ajudar, para te erguer, para te levantar. E acima de tudo, há um Deus que pode todas as coisas. Deus que é Deus do impossível, onde a palavra nos diz que não há nada demasiadamente impossível para Deus. E um conselho que eu te dou, meu jovem, minha jovem, em nome do Senhor Jesus, faça uma boa escolha, observe bem, para que você tenha um futuro feliz, para que você viva bem melhor. E que você também seja bênção na vida dessa pessoa. Porque muitas das vezes a gente quer uma pessoa que seja bênção em nossas vidas, mas a gente precisa ser bênção na vida das pessoas. Para os homens, cuide de suas esposas, respeite. E eu quero concluir terminando novamente aqui com aquilo que eu li agora há pouco, uma pesquisa que eu fiz, que fala sobre, no hebraico, o que é a adjuntora, que significa ajudadora, a mulher é uma ajudadora, auxiliadora. E o significado do nome mulher significa Ezer, que significa socorro, ajuda, aliada,
complemento, indicando uma parceria forte e capaz. O mesmo termo é usado para descrever o próprio auxílio de Deus. Não é uma oposição de conflito, mas uma parceria para equilíbrio e edificação. Então fica aí, guarde essa palavra no seu coração. Já agradecemos a todos que têm nos assistido ao vivo. E Gisele, gratidão mais uma vez por sua presença, estar sempre conosco aqui. Eu que agradeço. Gratidão ao Flávio, que tem dado esse suporte para a gente. E que Deus abençoe o seu lar, sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz. Amém.